Oi pessoal, bem-vindos para mais um vídeo, para mais uma leitura bônus. E hoje o tema do nosso vídeo vão ser as previsões astrológicas e os trânsitos celestes do dia 9 até o dia 16 de maio de 2026. Então a gente vai direto ao ponto, mas antes eu sempre peço para você deixar um like, um comentário se você puder. Isso ajuda muito a engajar o vídeo e levar esse conteúdo aí para outras pessoas, tá? Começando pelo dia 9 de maio, dia que eu vou postar esse vídeo. No dia 9 de maio, gente, mais ou menos por volta de 6h10 da tarde, a lua minguante ela vai entrar em aquário. E isso favorece limpeza, encerramentos e decisões mais racionais. Na sequência, a gente vai entrar numa virada do mês um pouco mais profunda, com Plutão, que vai ficar retrógrado no signo de aquário. Aliás, que já ficou retrógrado no dia de aquário, no dia 6 de maio. E ele ainda vai estar muito ativo nessa semana para a qual eu estou gravando esse vídeo. Ainda vai ser uma semana que vai pedir revisão de poder, de controle, vínculos, assuntos coletivos, tudo vai estar muito em pauta. No sentido de resolver, porque o Plutão, quando ele está retrógrado, ele traz algumas situações de volta para que a gente resolva, para que a gente finalize da maneira correta, tá? Na prática, gente, essa próxima semana, ela tem duas forças misturadas durante esses dias, que é, de um lado, a lua minguante, que vai pedir pra gente desacelerar, cortar alguns excessos, finalizar algumas coisas, e o Plutão retrógrado, que, como eu falei, vão trazer assuntos que não dá mais pra gente varrer para debaixo do tapete, precisamos resolver logo, né? O bom de usar essa energia é pra gente revisar, reorganizar, agir com mais estratégia, planejar até questões financeiras também. Então, no dia 17 de maio, no fechamento aqui dessa janela, vai acontecer a entrada da lua nova no signo de Touro. E vai ser especial porque ela chega como uma super lua. Então, essa lua nova, ela vai marcar um começo mais concreto, um começo de uma semana que vai ser mais, onde nós vamos estar mais atentos a questões que envolvam dinheiro, corpo, segurança, rotina, alimentação, estabilidade material também, tá? Mesmo sendo um evento só para o dia 16, vamos dizer assim que ele já vem trazendo aí um aspecto diferente, uma cor para essa semana, quando ela estiver chegando perto do fim. E na nossa próxima previsão, do nosso próximo sábado, eu venho trazer mais assuntos sobre essa lua nova em Touro, tá? Agora, nós vamos falar como que os aspectos dessa semana vão impactar especificamente os signos. Vocês sabem como é que funciona. Eu sempre trago um aspecto positivo e eu também trago um alerta, que é para a gente se preparar para situações que muitas vezes fogem do nosso controle, fogem daquilo que a gente consegue manter nos trilhos. Então, começando com o signo de Áries, tá? O ariano, ele vai entrar numa semana onde o principal teste vai ser saber quando parar de insistir, né? Então, a lua minguante em aquário, Áries, ela mexe com as suas amizades, ela vai mexer com grupos, redes sociais, projetos coletivos. Então, tudo aquilo que envolve grupos, pessoas, o coletivo vai estar em pauta essa semana. E também pode sim trazer alguns afastamentos, mas não são afastamentos por um acaso, né? A gente está falando de afastamento de gente que não soma mais na sua vida, que não tem mais compatibilidade com você, com o seu momento, né? Então é uma limpeza, vamos falar assim. No dia a dia, isso pode aparecer como situações do tipo cancelamentos de encontros, cancelamentos de eventos, mudança de planos com amigos, algum tipo de situação que você até estava preparado, mas depois vai pensar melhor e vai achar até bom que foi cancelada. Essa é a energia da semana para os arianos. E claro, o ponto positivo é que vocês vão conseguir enxergar com mais clareza quem ajuda de verdade, quem faz algum sentido na sua vida e quem está só ocupando espaço, né? A gente chama isso de separar o joio do trigo. O alerta aqui, Áries, para sua semana é evitar comprar brigas por orgulho, principalmente se em alguma conversa com alguém vocês tocarem assuntos que envolvam dinheiro, regras, controle,
Por quê? Porque o Plutão retrógrado, ele vai ativar essa semana alguns temas mais sensíveis. Então a gente precisa se controlar para que uma coisa pequena não acabe virando aí uma bola de neve essa semana, tá certo? Agora para os taurinos. Para o signo de Touro, a semana vai ser especialmente importante porque o céu Touro está mexendo essa semana com a base da sua vida. Então, você já vai chegar com aquele peso de Plutão, né, retrógrado aí em Aquário, que mexe muito com a sua parte de profissão, carreira, sua imagem pública como um todo e as relações de poder no ambiente de trabalho. Na prática, isso pode trazer uma maior cobrança dos seus chefes, dos seus supervisores, a necessidade de rever aí alguma postura profissional ou também de mudar a forma como você trabalha, mudar algum tipo de rotina, mudar algum tipo de protocolo ou até algum horário de trabalho também, tá? O ponto positivo é que nessa semana os taurinos vão ganhar força para se organizar e também para construir coisas mais sólidas, mais estáveis, principalmente com aquele evento que a gente comentou no começo do vídeo, que é a aproximação da lua nova em Touro no dia 16 de maio. Então, principalmente no fim dessa semana é onde vocês vão sentir essa necessidade e ao mesmo tempo essa energia, esse gás aí para reorganizar a vida de vocês. O alerta para os taurinos é para não entrar em disputas de teimosia, Touro, com alguém só para você provar o teu lado, só para você provar que você tá certo, né? Porque nessa semana, com todos esses eventos causando essa tensão, o mais inteligente é que a gente saiba escolher quais batalhas, quais guerras a gente vai entrar e quais guerras que a gente vai escapar, vai fugir, não vai querer nem saber. Então reflitam aí sobre isso. Para o signo de Gêmeos, essa semana ela vai ser uma semana de virada mental. Por quê? Até meados do dia 16, dia 18, Vênus ainda vai continuar no seu signo, tá? Então isso vai favorecer carisma, boas conversas, imagem pessoal, contatos e comunicação mais leve. E nessa semana ainda reflete através de como? Convites, vocês vão ter conversas mais agradáveis, é uma boa semana para paquerar e para quem está solteiro, ótima semana para fazer entrevistas, apresentar trabalhos, defender teses, apresentar uma ideia. Sua comunicação ainda vai estar muito boa com Vênus no seu signo. O alerta para Gêmeos é que a lua minguante e o Plutão retrógrado podem trazer uma necessidade de vocês reverem crenças, estudos, viagens, documentos ou assuntos jurídicos. Então, Gêmeos, nessa semana vale a pena você checar tudo antes de sair para compromissos. Por exemplo, eu tenho que ir no banco resolver um assunto. Deixa eu ver se eu estou com todos os documentos e com todas as cópias que o meu gerente pediu, né? Ou eu vou fazer uma entrevista, o recrutador pediu para eu levar o meu currículo, pediu para eu levar algum antecedente. Deixa eu conferir se todos os documentos estão ok, para que você não tenha nenhum imprevisto, tá? Esses assuntos que envolvem documentos e compromissos mais formais vão pedir uma maior atenção de vocês nessa semana, tá certo? Para os cancerianos, essa semana, Câncer, você vai entrar numa semana de bastidor, né? É aquela semana de limpeza emocional, aquela semana de revisão prática, porque a lua minguante, ela vai te trazer essa vontade de ficar mais reservado mesmo, rever algumas coisas, rever contas, cortar gastos e até mesmo se afastar um pouquinho de ambientes mais cansativos. Então você vai querer ficar fechadinho aí no seu casulo, você não vai estar com tanta energia social essa semana. No dia a dia, o canceriano, ele pode sentir essa semana um maior cansaço social. Perceba que não é nem o físico, a gente está falando do cansaço mental, em lidar com pessoas, em se socializar. Por isso que muitos de vocês vão sentir essa necessidade de ficar mais quietinhos, tá, Câncer? Necessidade de dormir mais, ou então necessidade de ficar em casa organizando alguma coisa, fazendo planilhas, fazendo coisas que deixem vocês mais quietinhos, tá? O ponto positivo dessa semana vai ser reconhecer aonde que você estava gastando energia demais com pessoas ou que situações que não te traziam retorno.
gastando energia à toa. Você vai conseguir fazer uma avaliação e um balanço sobre isso, Câncer. O alerta para vocês é: não se apeguem a expectativas escondidas, principalmente em relações de confiança, pessoas que você confia, porque Plutão retrógrado, ele pede verdade e menos ilusão. Então, não é porque você é o meu melhor amigo ou a minha melhor amiga que eu tenho que achar que você nunca vai errar. As pessoas, elas erram, às vezes elas estão em dias não tão bons, elas podem cometer falhas, elas podem falar coisas ruins. Não significa que elas sejam horríveis, significa que elas são humanas, né? Então a gente tem que olhar para as pessoas com esse olhar de realidade, tá? Cuidado só com isso, Câncer. Para os leoninos, Leão vai entrar numa semana muito forte para relações em geral. A lua minguante em Aquário, Leão, vai mexer muito com parcerias, contratos. Isso envolve namoro, envolve casamento, envolve sociedade e parcerias profissionais também. É uma semana importante para algo que precisa ser encerrado de fato. Também é uma semana para ajustar ou colocar na mesa alguns pontos a serem ajustados com franqueza. É uma boa semana para ter conversas difíceis, DRs, e conversas que trazem aí algum tipo de solução ou de clarificação, tá? Então, na prática, como que isso vai atingir o leonino na prática? O leonino pode se ver em uma conversa decisiva com namorado, namorada, marido, mulher, sócio, cliente, colega de trabalho. Conversa decisiva não necessariamente é ruim. Às vezes é bom a gente ter esse tipo de conversa para colocar pingos nos is, para acertar aí algumas arestas, tá? O ponto positivo para você, leonino, é uma semana onde você vai conseguir enxergar com mais objetividade o que funciona na sua vida de verdade e o que você só estava mantendo por hábito, para tirar aquilo que é excesso, para tirar aquilo que é um peso morto. E o alerta é para você evitar dramatizar, evitar aumentar o quê? Pequenas discordâncias que você pode ter com alguém. Porque essa energia plutoniana, ela pode transformar uma conversa comum, simples, em uma disputa de poder, em uma coisa mais dramática, em uma coisa mais tensa. Plutão traz tensão para nossa semana, né? Eu expliquei isso para vocês desde o nosso vídeo sobre o aparato aí geral de maio. Então a gente precisa se policiar quanto a isso nas nossas relações como um todo, tá certo? Para o signo de Virgem, Virgem vai entrar numa semana mais ligada à rotina. A lua minguante vai favorecer que você corte excessos de coisas que não te ajudam no trabalho, por exemplo. É uma ótima semana, Virgem, para você reorganizar a sua agenda, tá? Revisar algumas tarefas, mudar alguns horários e abandonar alguns métodos que não servem mais, que não te ajudam, que não são mais práticos. Então, de repente, você percebe que funciona mais de manhã, você passa a tua agenda para o período da manhã, ou você funciona mais à tarde, então você passa a tua agenda para o período da tarde. Essa semana vai ser interessante para fazer esse tipo de reorganização, tá? No dia a dia, pode aparecer uma necessidade de você resolver pendências. É uma semana boa também para marcar exames, como eu falei, arrumar ou começar uma planilha, limpar a casa, tirar alguma coisa que não serve mais, colocar as coisas em ordem, deixar de usar aquele objeto que quebrou, que não está mais servindo para nada, sabe? Colocar em ordem os seus contatos, sua agenda no celular, seus contatos no e-mail. Reorganização é a palavra da semana para Virgem. Ponto positivo, é uma semana onde você vai se sentir mais eficiente, porque os virginianos, no geral, lembrando que eu não estou falando que é uma regra, tá? Eu estou falando que a maioria dos virginianos funciona melhor quando as coisas estão organizadas, quando está tudo no seu devido lugar. Então você se sente mais produtivo, você se sente mais eficiente. O alerta para o signo de Virgem é cuidado só para você não se sobrecarregar essa semana tentando dar conta de tudo sozinho. Porque Plutão retrógrado, como eu falei, ele revela tensões escondidas, né? Ele traz à tona novamente tensões escondidas.
e pode se aplicar a essas tensões, Virgem, em ambientes profissionais, né? Em situações do cotidiano, até mesmo na própria família. Então o alerta é só com relação à sobrecarga, porque Plutão deixa a semana mais tensa como um todo. Para os librianos, essa semana, Libra, vocês vão sentir mais intensidade emocional, mas também vocês vão se sentir mais criativos, né? Aquela lua em aquário, minguante, vai ajudar vocês a enxergar com mais clareza situações que podem ser ligados a romance, relacionamentos, filhos, lazer, projetos e até mesmo hobbies, né? E como que isso vai funcionar na prática? Na prática, é aquele momento de ter uma conversa franca sobre um relacionamento, decisões sobre projetos pessoais ou profissionais, né? Que você, desculpa gente, que você tenha trabalhado, percepção de que um hobby pode se tornar uma fonte de renda. Então, aquilo que antes eu fazia só por diversão, só para relaxar, eu começo a ter aquele olhar de empreendedor. Caramba, aquilo ali pode ser minha renda um dia, pode ser minha profissão principal em algum momento. Então a semana vai pegar muito isso, tá? É uma semana boa para você conseguir separar o que é uma diversão saudável do que é aquela diversão onde a gente só está querendo fugir da realidade. Vocês vão estar mais práticos nesse ponto. Então vocês vão saber até que ponto eu realmente estou em busca de fazer algo que me dá prazer ou eu estou só querendo fugir da realidade. Vocês vão conseguir identificar esses dois extremos, esses dois polos, tá? O alerta para Libra. Toma cuidado com altas expectativas em assuntos que envolvem a sua vida afetiva essa semana. Porque Plutão retrógrado favorece relações tanto de jogos de poder e controle nos vínculos. Então, às vezes, eu vou dar um exemplo prático, Libra. Aquela pessoa, ela não ama você, ela ama te ter por perto. E isso é diferente. Então, é uma semana para você saber separar, né? E conseguir cortar certas ilusões, cortar certas expectativas irreais com relação a pessoas, tá bom? Para o signo de Escorpião, nessa semana, Escorpião vai ser um dos signos mais ativados. Por quê? Porque a lua minguante em Aquário vai mexer diretamente com a casa da família, casa no sentido de estrutura, no sentido de imóvel e também quando a gente fala de estrutura emocional. Então, isso pode aparecer nessa semana, Escorpião, para você, como mudança de casa, mudança de ambiente, necessidade de reorganizar, mudar algum móvel de lugar aí na tua casa, resolver assuntos pendentes com parente, ou então resolver aquele tema da família que vez ou outra volta à tona. Sabe aquele assunto que a gente evita, mas de vez em quando alguém toca nele, volta à tona e vem toda aquela polêmica? Essa semana você pode pensar assim, eu vou resolver de uma vez. Porque toda vez que esse assunto volta à tona, todo mundo fica estranho, todo mundo fica naquele climão, então eu acho que eu quero resolver de uma vez. Essa semana você pode ter essa intensidade em querer fazer isso, tá? Qual que é o ponto positivo, Escorpião? Nessa semana você pode ter chance de limpar pendências que estavam pesando há muito tempo, que é o que eu acabei de falar. Aquelas coisas que enquanto a gente não resolve de uma vez, elas ficam voltando. Assuntos, pendências, conversas mal acabadas. A vida, ela sempre dá um jeito de trazer de volta o que a gente não terminou direito. Então é uma ótima semana para vocês reverem esse conceito, tá? O alerta para os escorpianos é não deixar ressentimentos comandarem as suas decisões. Vamos lembrar que Plutão retrógrado costuma trazer um material emocional mais profundo e confuso. Só que nem tudo precisa virar confronto, tá, Escorpião? Nem tudo precisa virar uma grande briga. A gente tem que tomar cuidado com essa energia tensa de Plutão. Muita coisa dá para resolver só conversando, só num diálogo. Até mesmo os encerramentos, as rupturas, a gente consegue resolver com conversas sem se tornar uma grande novela das 9 aí, tá certo? Vamos falar agora de Sagitário. Essa semana, Sagitário, ela vai ser importante para você,
porque você vai entrar numa semana de conversas decisivas, tá? Então a lua minguante em Aquário vai favorecer todo tipo de ajuste quando a gente fala de comunicação, mensagens. Isso também influencia os seus estudos, tá? Deslocamentos curtos e assuntos que envolvam um documento. Como que isso reflete no seu dia a dia? Isso pode virar uma reunião, você pode ter provas para fazer nessa semana, entrega de trabalho, conversas com irmãos, com chefes, com sócios, colegas de trabalho, vizinhos, tá? Fazer revisão de coisas que você projetou antes de entregar, antes de apresentar. Então a sua comunicação ela vai estar boa para fazer revisão e para marcar, vamos falar assim, eventos mais formais, né? Como reuniões ou apresentar um trabalho que tem um peso de uma nota grande aí no seu curso, na sua pós-graduação, por exemplo, tá? O ponto positivo na sua semana vai ser chance de você conseguir ter conversas decisivas, porque você vai falar de forma limpa, objetiva e clara. Então você não vai enrolar e também não vai deixar ser enrolado. O que você tiver que dizer, você fala sem muitos rodeios. Vai ser uma semana de comunicação limpa, direta, isso é bom. O ponto negativo, o ponto de alerta aqui para Sagitário. O alerta vai ser evitar responder coisas no calor da emoção por causa do famoso Plutão retrógrado, que deixa as palavras mais pesadas, tá? Do que elas deveriam, que deixam aí as conversas mais intensas do que elas seriam em um momento normal. Então isso pode se transformar em mal entendido, e mal entendido pode se transformar em uma crise. Então puxa o freio de mão essa semana nas conversas, porque as nossas emoções elas vão estar assim a milhão e a gente tem que se policiar quanto a isso. Para os capricornianos, Capricórnio vai ter uma semana mais focada em recursos, prioridades financeiras, principalmente. Lua minguante em Aquário, o que vai pedir isso para você, Capricórnio? Corte ou redução de gastos, revisão dos preços das coisas que você tem comprado. Então, de repente, trocar de marca, comprar por uma marca mais em conta por um tempo. Organização das contas, boletos, e prestar um pouco mais de atenção no que realmente vale o seu esforço, tá? Na prática, no dia a dia, como que isso vai mexer com você? Você pode fazer renegociações de dívidas ou de débitos, comparações de orçamento, cancelamento de compras ou mudança de estratégia. Então, por exemplo, eu fiz uma compra num site, só que imediatamente depois eu achei o mesmo produto em outro site mais barato ou com a forma de pagamento mais facilitada. Então eu vou sempre em busca daquilo que nesse momento vai me trazer uma economia. Capricórnio vai estar muito focado nisso, tá? Revisão de preços, então eu vou fazer uma compra, deixa eu comparar os valores de 2 supermercados ou 3 supermercados. Vai ser um momento de mais economia para você. O ponto positivo, Capricórnio, é que nessa semana você vai ser mais racional e pragmático do que o normal, né, gente? Porque Capricórnio é racional, Capricórnio no geral costuma ser pé no chão, então essa semana isso só vai estar aí mais intenso, principalmente no teu mundo material. O alerta para Capricórnio é para que você não tome decisões, não tenha ações por medo de perder a segurança. Não deixe de tomar decisões por medo de perder a segurança. Porque Plutão vai mexer muito com valores, como a gente já viu no decorrer da sua previsão. E também Plutão mexe com a forma onde você enxerga o seu lugar. Então, às vezes, eu tenho tanto medo de perder a minha estabilidade que eu não saio de um emprego medíocre, por exemplo. Eu tenho tanto medo de perder a minha estabilidade que eu não invisto meu dinheiro em algo que pode sim me trazer um retorno interessante. Existe uma linha entre ser racional, pé no chão, tomar decisões seguras e não fazer absolutamente nada. Então essa semana você vai aí ficar nesse meio termo, tá? Falando agora sobre Aquário. Aquário, como a lua minguante está nesse signo, nem preciso falar, né, Aquário?
você vai ser o signo mais diretamente tocado essa semana, tá? Essa lua minguante acontecendo no seu signo e Plutão também acontecendo no seu signo vai mexer muito com Aquário. Na prática, no dia a dia, Aquário vai ter uma semana onde vai se sentir mais pressionado. Família, amigos e trabalho também. Vocês podem ter vontade de mudar a aparência ou mudar algum hábito, tá? Necessidade de cortar ciclos, repensar a sua postura diante das pessoas, diante da vida, justamente por causa dessa pressão que o seu signo vai sofrer essa semana, com 2 eventos importantes, né? E 2 eventos intensos no seu signo. O ponto positivo, Aquário, é que você vai conseguir fazer uma limpeza muito interna, né? Uma limpeza poderosa, profunda essa semana e mudanças na sua própria imagem. Então, se você queria, por exemplo, fazer um corte de cabelo diferente, só que você estava com medo de se arrepender, de não gostar, essa semana você vai e faz, sabe? Se você queria começar uma academia, por exemplo, mas você também tinha receio de não gostar, de não se adaptar, essa semana você não vai pensar, você quando perceber já vai estar lá. É uma semana onde você vai tomar decisões que você levou um tempo para tomar quando se trata de você, do seu pessoal, tá? Qual que é o alerta para Aquário? Não fica insistindo em uma versão antiga sua, só por costume, só por comodidade. Essa semana ela vai pedir, ela vai exigir atualizações, mudanças, mesmo que isso incomode no começo, por conta dessa coisa de Plutão no meu signo, Lua minguante no meu signo. Então não vai ser uma semana confortável, vai ser uma semana onde no início essas mudanças elas vão incomodar, mas depois você vai falar, ufa, que bom que eu aceitei, que bom que eu fiz, que bom que eu deixei isso acontecer, tá bom, Aquário? Então, para Aquário, essa semana tende a ser mais puxada, sim, com relação aos outros signos. Precisa que você mantenha aí o foco, o eixo e muita paciência. Mas logo passa, tá bom? E pra gente fechar esse vídeo, signo de Peixes, o pisciano vai ter uma semana um pouco parecida com Câncer, uma semana mais silenciosa, uma semana um pouquinho mais fechada, mas também vai ser importante. Porque a lua minguante em Aquário, Peixes, ela vai favorecer, ela vai ajudar períodos de descanso. É uma ótima semana para você ter alguma folga ou algumas horas de recolhimento. É uma ótima semana para fazer terapia, para regular o seu sono, né? Para fazer encerramentos de ciclos que estavam aí drenando a sua energia. E isso tem a ver com pessoas que eu tenho por perto e não quero mais ter, lugares que eu frequentava, mas não quero mais frequentar, porque tá me drenando, porque não faz mais sentido. Então vai ser uma semana de recolhimento, mas é uma semana de reflexão pro pisciano. Reflexão naquilo que vai ficar, naquilo que eu não quero mais. Porque às vezes as coisas que antes eu gostava, hoje eu não gosto mais. Eu mudo, a gente muda, né? As nossas prioridades, os nossos gostos, isso tudo muda, isso é normal. Ainda bem que muda, né? Imagina viver sempre na mesma coisa. Então essa semana vai pedir recolhimento e reflexão para os piscianos. No dia a dia, Peixes, isso pode se traduzir naquela vontade de sumir um pouco, em desligar o Wi-Fi, não responder ninguém, evitar excesso de conversas, né? Claro, não é porque eu tô numa semana mais fechada que eu posso escolher não ir trabalhar. Tem coisas que eu não posso deixar de fazer, eu tenho compromissos. Só que nesses ambientes eu vou querer ficar mais quietinho, eu não vou querer falar muito, não vou querer participar aí de muita conversa, de muito disse-me-disse. Então é uma semana onde eu tô reorganizando a minha cabeça. E o ponto positivo para o pisciano vai ser identificar aquilo que você consegue manter na sua vida porque faz sentido e aquilo que você vai tirar porque não faz. Simples, fácil, prático, né, Peixes? Tem coisa que não combina mais comigo. Em algum momento do meu passado eu gostei, mas eu não gosto mais. Em algum momento da minha vida fez sentido, mas não faz mais e tá tudo bem. A gente cresce, envelhece, amadurece, tá? Qual que é o alerta para o pisciano essa semana? É um alerta que eu trouxe há algum tempo atrás para Câncer.
Não ignora, peixe, os sinais do teu corpo, não ignora os sinais da tua mente, porque essa energia ela pede uma pausa real. Mesmo que você não consiga uma folga no dia que você quer, mas eu consegui uma folga em outro dia, descansa. Essa pausa não é um luxo. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, é uma necessidade, tá bom? Então, o seu corpo, a sua mente, ela de fato precisa de uma pausa, de fato precisa de um descanso essa semana, tá? Então não é uma semana para querer abraçar o mundo, não é uma semana para querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Respeita o seu corpo, tá, peixes? Plutão retrógrado pode trazer alguns conteúdos mais pesados, mais profundos do seu inconsciente para a superfície. Então, trazer aquela coisa que eu tenho que rever, que eu tenho que reorganizar, que eu preciso acertar, que eu preciso resolver. Por isso que essa semana pede que você fique mais quietinho, claro, dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que você consegue manter e fazer acontecer, tá certo? Meus amores, é isso que eu tenho para essa semana, uma semana com bastante coisa acontecendo no céu, uma semana onde esses eventos vão impactar a nossa vida, vão impactar a nossa rotina, vai ser uma semana onde a gente vai precisar ser mais paciente, mas vai dar tudo certo no final. Muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã às 5 horas da tarde eu tô de volta pra gente começar a semana com mais uma leitura de cartas por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.